Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro, semana de altos e baixos na economia global. A gente começa falando dos Estados Unidos, onde a empolgação do mercado começou com as falas de Jerome Powell, que esteve no Congresso americano durante essa semana. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o FED, deu declarações de que a inflação por lá não precisa chegar a 2% para que se inicie o ciclo de corte na taxa de juros. Ele disse que o Banco Central dos Estados Unidos está ganhando confiança para iniciar esse ciclo. Ressaltou também que a inflação precisa estar convergindo e a caminho da meta de 2%, mas não necessariamente precisa estar lá para já se iniciar esse ciclo de corte de juros. Isso fez com que os investidores se animassem ao longo da semana. As bolsas dos Estados Unidos chegaram a renovar as suas máximas históricas. Porém, na sexta-feira foi divulgado o payroll, que é o número de empregos criados pelo setor urbano dos Estados Unidos. Veio com a criação de 275 mil novas vagas de trabalho, acima daquilo que era esperado pelo mercado. E isso acabou revertendo os sinais das bolsas por lá, que viraram para o campo negativo. Outro sinal de que o investidor internacional também anda apreensivo e não anda muito certo em relação ao mercado é a cotação do ouro. O ouro renovou a sua máxima histórica de 2.000 e acabou atingindo 2.165 dólares a onça, mostrando que os investidores ainda estão um pouco receosos em relação à economia. Lembrando que o ouro é um ativo em que os investidores procuram para tentar dar aí mais segurança às suas carteiras. Os investidores investem em ouro em momentos de instabilidade da economia, mostrando que ainda existem muitos investidores com receios em relação às economias globais, principalmente a economia dos Estados Unidos e na Europa. Falando da Europa, essa semana teve decisão de taxa de juros na zona do euro, e que manteve a sua taxa básica de juros em 4% ao ano. Christine Lagarde deu declarações no mesmo sentido das declarações de Jerome Powell, de que a zona do euro vem ganhando confiança para assim começar a discutir um ciclo de corte na taxa de juros. Tanto que as bolsas na Europa acabaram fechando em alta essa semana. Aqui no Brasil, nós fomos prejudicados principalmente por causa da Petrobras. As falas de Jean Paul Prats na semana passada foram confirmadas essa semana. A Petrobras divulgou o seu balanço e teve aí lucro um pouco menor do que o esperado. Mas, para além disso, o mercado esperava que a empresa anunciasse dividendos extras para os seus acionistas, o que não aconteceu. Mesmo a diretoria da petroleira votando aí a favor da distribuição dessa carga extra de dividendos, o Conselho de Administração da Petrobras foi contra, e esse lucro que a Petrobras teve acabou indo aí para o fundo que a empresa está criando, principalmente com o objetivo de futuros investimentos, apesar de nesse momento esse fundo só poder ser usado para distribuição de dividendos. O que mais chamou a atenção do mercado pelo lado negativo foram as notícias divulgadas pela Retros de que essa decisão da Petrobras de vetar essa distribuição extra de dividendos veio por parte do presidente Lula, mostrando aí uma forte intervenção do governo dentro da empresa, o que fez com que as ações da Petrobras despencassem em mais de 10%, o que levou a nossa Bolsa de Valores a fechar essa semana com queda de 1,63% no nosso Ibovespa. O dólar encerra essa semana com alta de 0,53%, cotado aos R$ 4,92. Nos Estados Unidos, o S&P 500 fecha em leve queda de 0,15%, a Nasdaq fecha em queda de 1,10% e o Dow Jones encerra em queda de 0,63%. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra em alta de 0,95%. Os receios com a economia, principalmente dos Estados Unidos, fez com que o petróleo encerrasse mais uma semana em queda de 2,41%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $78,01. Já o minério de ferro encerra em leve alta de 0,53%, com a tonelada cotada aos $118,50. O minério de ferro oscilou bastante essa semana devido aos dados aí que vieram da China. A China apresentou dados de exportações e importações muito positivos essa semana.
as exportações cresceram 3,5% e as importações cresceram 7,1%. Destaque para as importações de minério de ferro, que cresceram 8%. Mas, por outro lado, as importações de petróleo da China caíram, o que contribuiu também para a queda aí do preço do petróleo. O Partido Comunista Chinês divulgou essa semana que a meta de crescimento para a China esse ano também é de 5%, o que foi considerado aí uma meta muito audaciosa por parte dos investidores, porque para a China conseguir atingir essa meta de crescimento em meio à crise imobiliária que vem vivendo, ela vai precisar aí de muito mais estímulos econômicos do que vem dando. Existe uma expectativa de que na próxima semana a China anuncie aí um corte do depósito compulsório. Pelo campo político, nós tivemos essa semana o envio do projeto de lei complementar por parte do presidente Lula, que cria a figura do trabalhador autônomo por plataforma, que tenta aí regulamentar a profissão dos motoristas de aplicativo, que nesse momento só complementa os aplicativos de 4 rodas. Os aplicativos de entrega ainda existe uma negociação. Esse projeto de lei, dentro daquilo que já vinha sendo divulgado, ele cria aí uma remuneração mínima, limita o número de horas trabalhadas a 12 horas diárias, cria também a contribuição previdenciária, que vai ser 20% responsabilidade das plataformas, e o desconto de 7,5% por parte aí dos lucros auferidos pelos motoristas. Cria também o valor mínimo por hora trabalhada, de R$ 32,09. Esse valor é dividido em R$ 27,07 para os custos do motorista com carro, celular e etc., e R$ 8,02, que seria o lucro do motorista. É em cima desse valor de R$ 8,02 que vai ser descontado o valor da Previdência. Por outro lado, o governo sofreu 2 derrotas no Congresso Nacional. Carolina de Tone foi eleita a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Enquanto isso, Nicolas Ferreira foi eleito presidente da Comissão de Educação. Ambos os deputados são do PL e são ligados à ala bolsonarista do partido, o que pode fazer com que o governo tenha dificuldade para tramitar os seus projetos dentro dessas 2 comissões. Falando agora das contas públicas, a dívida pública brasileira subiu para 75% do PIB, mas pelo lado positivo, no mês de janeiro, o governo federal registrou um superávit primário de 102,1 bilhões de reais. Essa melhora na arrecadação fez com que o governo federal adiasse para abril a discussão sobre a mudança em relação à meta fiscal. Esse melhor cenário fiscal acabou influenciando positivamente a nossa renda fixa. Os juros futuros encerraram em leve queda de 0,08%, com o DI para janeiro de 2025 encerrando essa semana cotado aos 9,89%. Já na carteira de títulos públicos, o IMA geral encerra essa semana com alta de 0,18%. Enquanto isso, os pré-fixados, medido pelo IRFM, encerram essa semana com alta de 0,14 pontos percentuais. Em relação à política nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump acabou se saindo aí o grande vencedor na super terça das primárias do Partido Republicano. Ele venceu em 14 dos 15 estados em disputa durante a última terça-feira. Isso fez com que a sua adversária dentro do Partido Republicano, Nikki Haley, desistisse aí da disputa, o que faz com que Donald Trump seja aí o candidato republicano para as eleições presidenciais que acontecem nos Estados Unidos no mês de novembro. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos índices de inflação dos Estados Unidos. Também temos decisão sobre taxa de juros na China. Aqui no Brasil, sai a nossa inflação oficial, o nosso IPCA. Muito obrigado e até a próxima semana.